Bom, boa tarde a todos. Estamos aqui na última sessão da sexta semana virtual do DCT, esta semana dedicada à inteligência artificial. Tivemos o prazer de ter na terça-feira o professor Paulo Cortês da Universidade do Minho, ontem tivemos o professor Mário Figueiredo do Instituto Superior Técnico e hoje vamos fechar de certeza com chave de ouro com a professora Ana Paiva, também do Instituto Superior Técnico. Portanto, eu vou fazer apenas uma pequena apresentação, obviamente que teríamos aqui bastantes páginas de currículo se fosse necessário, mas interessa ter aqui um overview daquilo que caracteriza a professora Ana Paiva e antes da professora Ana Paiva começar vou só apenas aqui dizer algumas coisas. Portanto, a professora Ana Paiva é professora de Computer Science no Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa, faz investigação na criação de sistemas interativos inteligentes através da concepção de agentes sociais que possam interagir com humanos de uma forma natural e social. É membro do Radcliffe Institute for Advanced Study da Universidade de Harvard. Ao longo dos anos abordou esse problema criando agentes sociais que apresentam capacidades específicas, incluindo emoções, personalidade, cultura, comportamento não verbal, empatia e colaboração, entre outras. A sua investigação mais recente combina métodos de inteligência artificial com modelação social para estudar sociedades híbridas, isto é, sociedades de humanos e com máquinas. Em particular, está a investigar como criar agentes que levem as sociedades a serem mais pró-sociedades e, em especial, altruístas, que para mim é uma expressão bastante interessante. Tem publicado exaustivamente e recebeu prémios de melhor artigo em várias conferências, com destaque para o Blue Sky Award em 2018. Tem conseguido avanços na área da inteligência artificial e agentes sociais em todo o mundo, tendo atuado na Global Agenda Council in Artificial Intelligence and Robotics do Fórum Económico Mundial e como membro do Conselho Consultivo Científico da Science Europe. É neste momento EuroAI Fellow. Mais uma vez, muito obrigado, professora Ana Paiva, por ter aceito este meu convite para participar nesta sessão e só me resta passar-lhe a palavra e depois no final fazemos um conjunto de perguntas, quem estiver interessado, ou então eu depois tento fazer aqui um bocadinho as despesas do jogo em conversa consigo. Muito obrigado. Ok, excelente. Muito obrigada pelo convite e pela apresentação. Eu queria então agora partilhar o meu ecrã. Devem estar a ver o meu ecrã, sim, certo? Sim. Pronto, e agora estão a ver o meu monitor, certo? Certíssimo. Certo. Então, ok. Então, boa tarde. Primeiro que tudo, mais uma vez queria agradecer o convite. Acho que este tipo de encontros e de ligações entre instituições é muito importante e felicitar por construir um programa interessante. Eu ontem tive aqui a ouvir o Mário e gostei imenso e, portanto, muito obrigada por me convidarem a fazer parte deste evento. Portanto, o que eu vou falar hoje é de algo que me é querido e vou contextualizá-lo num contexto da inteligência artificial, daquilo que já foi falado nestes últimos 2 dias. Mas vou falar em algo um bocadinho diferente, que tem a ver com o papel que a inteligência artificial pode desempenhar na nossa sociedade e o que é que nós podemos fazer para melhorar aquilo que a IA faz por nós e para nós. Mas antes de começar, queria-vos contar só uma história, que é porque é que eu fui trabalhar para a inteligência artificial. E a história começa quando eu era muito pequenina e estava de férias. E o meu pai levou-me a um café de uma aldeia onde nós estávamos de férias para ver os primeiros passos do homem quando chegou à Lua. E eu desde essa altura que sempre sonhei ser astronauta. Era o meu sonho completo, quer dizer, se eu pudesse, era criança, miúda, eu sonhava com as estrelas, eu escrevia sobre as estrelas e tudo mais. E, portanto, o que é que eu fiz quando chegou a altura de ir para a universidade? Eu fui para o técnico, fazer engenharia eletrotécnica, porque eu queria mesmo ser
ir para as estrelas, e achei que os computadores se calhar seria a melhor maneira de eu alguma vez ter alguma coisa a ver com as estrelas. E nessa altura eu percebi-me que a forma como nós construímos sistemas, e nomeadamente quando eu estava no meu último ano da licenciatura, a forma como nós construímos sistemas era muito, como é que eu ia dizer, crua, simples. E eu achei, e nessa altura comecei a ler novas formas e descobri a inteligência artificial. E aí o meu sonho voltou, pensei assim, se eu trabalhar em inteligência artificial eu vou voltar mesmo às estrelas. E começou tudo com esse sonho. E então comecei a ler a história da inteligência artificial, tive dois professores fantásticos, o professor Hélder Coelho, que foi o meu orientador de mestrado, e o professor João Bufão Martins, que me deu a primeira cadeira de inteligência artificial, e portanto aprendi. E a história da inteligência artificial é uma história muito, muito interessante, porque como nós ouvimos ontem, portanto começou ali em 56, quando os pais da IA se juntaram para fazer este workshop, e a ideia era mesmo construir máquinas que fossem inteligentes. E o McCarthy, na altura, um dos nomes de lá deste workshop, definiu a inteligência artificial como the science and engineering of making intelligent machines. Portanto, a ideia mesmo de construir máquinas inteligentes. E se nós procurarmos agora a definição de inteligência artificial, surge um bocadinho atrás disso, de criarmos máquinas inteligentes, sistemas artificiais, computadores, conjuntos de computadores ou mesmo robôs, que mostram ou que têm um comportamento que nós humanos observamos e dizemos que é inteligente. E ontem o Mário apresentou esta definição, que eu agarrei, fiz um screenshot e pô-lo aqui, em que ele diz que, pronto, o que é inteligência artificial? A simulação de inteligência nas máquinas, nomeadamente em computadores, mas além disso, comportamento humano que nós consideramos inteligentes, ou um sistema que percebe o ambiente, toma decisões e age. E, portanto, isto engloba muitas coisas, engloba os robôs, como nós estamos ali a ver, a jogar, mas engloba muitas coisas e muitas áreas de trabalho. Mas como é que nós construímos os nossos sistemas de inteligência artificial? Segundo aquele livro que é a nossa bíblia da IA, que é o Russell and Norvig, há aqui, vá lá, duas dimensões quando olhamos para a IA. Uma que tem a ver em construir máquinas que são de alguma forma racionais e outra construir máquinas que são de alguma forma inspiradas na forma como os humanos pensam ou como os humanos agem. E, portanto, há aqui o pensar racionalmente, o agir, portanto, não é só o pensar, portanto, a questão do raciocínio, do aprender e tudo mais, pensar, mas há também o agir no mundo real, o agir, tomar ações, fazer recomendações. Portanto, há o pensar e o agir. Isto pode ser feito de uma forma que nós consideramos, vá lá, racional, ou de uma forma que é inspirada na forma como nós humanos o fazemos. E, portanto, estas duas dimensões de olhar para pensar e agir e, ao mesmo tempo, olhar para a racionalidade e para a inspiração humana é algo que nos tem levado vocês estão tem levado inspirado e levado a construir os nossos sistemas. E se nós pensarmos do ponto de vista histórico, começou-se originalmente com a ideia da racionalidade, olhar para as leis do pensamento, e daí surge a área da representação do conhecimento, como é que nós representamos de uma forma lógica o conhecimento do que a IA vai ter que fazer, mas ao mesmo tempo tentar agir de uma forma racional, usando teoria da decisão para planear ações e fazer com que as nossas máquinas executem ações. Portanto, estas duas coisas de pensar, agir,
de uma forma racional e de uma forma inspirada em humanos, tem sido aquilo que tem estado muito por trás da inteligência artificial. Mas nos últimos anos, eu diria que a componente do humano surge com mais força. Isto porquê? Porque algumas das promessas da IA, nomeadamente de que as máquinas vão aprender, vão comunicar, vão criar abstrações, têm sido muito inspiradas em dados que são dados pelos humanos. Portanto, houve aqui nos últimos anos um boom da inteligência artificial que surge do uso das técnicas de machine learning que ontem o Mário falou. E, portanto, quando nós falamos do ponto de vista histórico da inteligência artificial, esta questão, eu gosto muito de a discutir, se tivéssemos mais tempo podemos discuti-la mais. É assim, eu consigo ordenar isto? Não, desculpe, foi alguém que estava a ouvir e ligou o microfone. Ok, pronto, que aceitava falar comigo. Não. Portanto, aquele primeiro boom da IA, que foi ali nos anos, logo a seguir a Dartmouth College ali, logo nos anos 60 foi aquele boom, e era aquilo que se chama Good Old-Fashioned AI, que é baseado naqueles mecanismos de representação de conhecimento e de olhar para a IA de uma forma lógica e racional. Depois, isso teve o inverno da IA. Depois houve ali um outro boom, que foi o boom do Knowledge Engineering, dos Expert Systems, e que foi na altura, no final deste segundo boom, que eu entrei e comecei a trabalhar em IA pelas mãos do professor Hélder Coelho e do professor João Paulo Martins, que foram meus tutores. E depois houve aquele winter, e eu apanhei com a IA naquele inverno. Okay. E na altura eu lembro-me das pessoas me dizerem: inteligência artificial, tu não devias estar a trabalhar nisso, porque isso vai morrer, eu não sei o quê. Não, o que aconteceu foi que agora, com o crescimento da aprendizagem automática, de machine learning, tem havido um boom, e com o Google, com a Facebook, com uma série de empresas que com dados começaram a expandir os algoritmos de inteligência artificial, e estamos num terceiro boom. E este terceiro boom é algo que está a contribuir grandemente para aquilo que eu acho o grande impacto da IA nos dias que correm, que é o facto das máquinas se estarem a tornar cada vez mais autónomas. E estão-se a tornar autónomas na capacidade de decisão, na capacidade de ação, e mesmo o desafio em termos de robôs, a autonomia cada vez é maior. Portanto, a IA está por detrás deste boom que está a levar à autonomia das máquinas. Portanto, a autonomia é esta capacidade das máquinas de executarem ou de agirem de forma independente dos humanos e atingirem objetivos executando tarefas que não estão sob controle humano. E quando, por exemplo, agora falamos de drones que estão a ir para a guerra, alguns dos drones são controlados, mas muitas das coisas que podem estar no drone já são autónomas, têm mecanismos de autonomia muito fortes. E, portanto, a IA está a contribuir para a autonomia das máquinas. E o que é que isto faz? Faz que a nossa relação com as máquinas mude. E uma das coisas que está a fazer, que está a mudar nessa relação, é aquilo que é a delegação que nós colocamos nas máquinas. Portanto, nós estamos cada vez mais a delegar tarefas nas máquinas, porque nós sabemos que a inteligência artificial e os mecanismos e os algoritmos que nós estamos a construir são cada vez melhores. Portanto, a questão é até que ponto é que nós delegamos e até que ponto é que nós devemos ou não delegar uma tarefa na máquina. E quando eu penso em delegação, faz-me sempre lembrar, há uns anos largos, quando o meu filho era pequenino, ele gostava de cozinhar.
me ajudar a cozinhar. Quer dizer, ele não sabia cozinhar, mas sentava-se ao pé de mim e queria fazer uma série de coisas, partir as cenouras e ajudar-me a cozinhar. Quando ele cresceu, eu comecei a conseguir delegar mais coisas. Não é? No início ele só podia agarrar e mexer a colher, depois começou a ser capaz de fazer mais coisas, até que agora ele já consegue cozinhar mais, de uma forma completamente autónoma e até melhor que eu, e portanto consegue cozinhar muito bem. Obviamente que ele não cozinha como um chefe, não é? Mas eu não tenho dificuldade nenhuma em delegar. Portanto, quando nós damos a capacidade às máquinas de aprender a fazer uma determinada tarefa, até que ponto é que nós vamos delegar a execução da tarefa totalmente na máquina? E esta é uma das questões que muitas pessoas têm debatido, porque é uma questão que depende da competência da máquina, depende da relação que nós estabelecemos e leva a outros efeitos. Portanto, esta delegação requer autonomia, que é aquilo que nós temos estado a construir, requer competência na máquina, mas também requer que nós, humanos, confiemos que a máquina vai executar aquilo que nós pensamos que ela vai executar. Portanto, esta delegação tem estado por detrás e tem estado a tornar a nossa sociedade, porque nós cada vez mais podemos delegar nas máquinas, porque estão a usar mecanismos de IA que até são bastante bons, e estamos a delegar nas máquinas cada vez mais. Isto tem um problema, ou melhor, tem muitos problemas. Um dos problemas que eu tenho andado a levantar tem a ver com a desresponsabilização. Ou seja, quando eu delego na máquina, eu estou, de alguma maneira, a dizer, então, quem é que é o responsável pela execução? Se é um robô, se é um carro, a responsabilidade é do carro, não é minha, deixou de ser minha, porque eu deleguei na máquina. Mas será que é mesmo na máquina? Quando a máquina, ou quando o meu algoritmo decide que vai entrevistar uma pessoa ou não outra pessoa, quem é a responsabilidade? Eu estou a delegar corretamente ou não? E isto tem levantado problemas e é um bocadinho, eu acho que há uma série britânica que se calhar conhecem, que é o Little Britain, que há lá um dos sketches que é Computer Says No, e é um sketch muito, muito giro, e de facto é algo que está a acontecer com o crescimento da inteligência artificial. E não só, há esta delegação e há aquela necessidade de dizer agora a máquina vai fazer tudo, os nossos algoritmos são capazes de fazer tudo. E esta delegação cega está a surgir em muitas áreas de aplicação. Por exemplo, no recrutamento de pessoas, porque os dados que se têm, treina-se o sistema e agora olha-se para os currículos de uma forma automática, só tirando determinados padrões e só se entrevistam determinadas pessoas, as próprias entrevistas podem ser analisadas com técnicas de AI, e, portanto, o processo de recrutamento está a ser alterado e podemos estar a delegar na máquina, ou, por exemplo, trabalhadores da UPS, ou trabalhadores da Uber, ou trabalhadores de várias empresas, ou da Amazon, estão a ser completamente controlados porque o chefe, na realidade, é um algoritmo que está a otimizar o tempo da execução das tarefas, ou, por exemplo, o que aconteceu recentemente, em que houve um problema de decidir não aceitar determinados benefícios a famílias na Holanda, e essa decisão de aceitar ou não os benefícios foi com base num algoritmo que, na realidade, até discriminava famílias estrangeiras, e, portanto, há aqui surge como resultado dos nossos algoritmos, o que está a acontecer é uma alteração e uma delegação cega, porque
as máquinas conseguem fazer alguma coisa, mas se calhar há aqui delegação a mais. E há aqui um exemplo em que nós temos a Netflix e nós queremos continuar, e a Netflix tem algoritmos para garantir que a gente continua a ver, ou aplicações como o Waze, ou uma série de outras aplicações que nos faz agarrar às máquinas. Portanto, resumindo, existe de alguma maneira uma desresponsabilização, existe efeitos que podem eventualmente ser negativos do uso extremo deste tipo de técnicas que me são queridas de alguma maneira porque eu trabalho nelas, mas que pode levar à desresponsabilização, à redução da cooperação, da empatia, da compaixão. Portanto, nos últimos anos, a comunidade tem estado a tentar combater estes problemas do facto de que pode haver delegação cega e efeitos negativos para a sociedade e, portanto, estamos a olhar, e há muita gente, há muitos centros a olhar para aquilo que se chama Human-Centered AI, ou IA, inteligência artificial centrada no humano. E a ideia é colocar o humano no desenvolvimento, no centro do desenvolvimento das nossas técnicas. A inspiração humana está lá, mas nós temos que ter a garantia que as técnicas que estamos a desenvolver têm um impacto na sociedade que é estudado e que é para o benefício dos humanos. E, portanto, há muitas iniciativas e centros, e aqui tenho o exemplo de 3. Por exemplo, em Stanford há um centro enorme que foi criado, que é Human-Centered AI, Human-Centered Artificial Intelligence, e eu sugeria irem ver, porque estão lá artigos, tem palestras, tem uma série de coisas muito interessantes. Em Berkeley, há o Center of Human Compatible AI também. O CMU também tem uma iniciativa de Responsible AI, e nós na Europa existe uma rede da qual eu faço parte que se chama Humane AI Net, que é a rede europeia de Human Centered AI, assim como o Taylor, que é uma outra rede que eu também faço parte, que é Trustworthy AI. E a ideia é voltar ou colocar o humano como o centro do desenvolvimento das técnicas de IA. O que é que isso de facto quer dizer? Quer dizer que a IA, e eu falo em IA porque é mais fácil dizer a IA em vez da inteligência artificial. Portanto, a IA deve ser direcionada aos humanos, deve ser responsável, deve ser de confiança. Portanto, nós devemos ter capacidade de confiar quando fazemos a delegação nas competências da inteligência artificial, deve ser segura, deve comunicar de uma forma natural, e isto implica técnicas de língua natural, processamento de língua natural, comunicação não verbal, a geração de explicações das decisões pelas quais a IA chega a uma determinada conclusão, e há que aprende não só com os dados que estão curados e que estão anotados, mas também pode aprender diretamente com os humanos, colabora com os humanos. Portanto, a ideia de que nós temos sociedades híbridas em que temos IA ou agentes e humanos a colaborar e a tomar decisões partilhadas, e isto implica que os agentes têm que seguir práticas sociais, têm que ter em atenção diferentes aspectos culturais, porque nós temos formas de nos comportarmos diferentes em diferentes culturas, mas ao mesmo tempo percebe e é capaz de inferir características sobre os humanos e ter uma coisa como, por exemplo, a teoria da mente, que é a capacidade de perceber o outro e colocar-se na posição do outro, ou empatia, assim como a ideia da moralidade e transparência nas decisões da inteligência artificial. Isto leva-me então à minha questão e à minha investigação
investigação, e portanto eu agora daqui para a frente vou falar um bocadinho mais da minha investigação, que é construir inteligência artificial que coloca o humano no centro, e é aquilo que eu chamo Social AI ou Human-Centered AI. E se nós voltarmos aos desafios de IA que o Mário falou, ele falou do xadrez logo no início, mas eu quando entrei na inteligência artificial, a primeira coisa que andei a fazer foi pôr um algoritmo para jogar damas. Depois passámos para o xadrez e não sei o quê. Portanto, eram os nossos desafios, não é? E em 97, o Deep Blue ganha ao Kasparov, e portanto um desafio foi feito. Entretanto, recentemente, o Licidol ganha, ou melhor, o Licidol perde contra o AlphaGo, e outro desafio foi atingido, e agora eu acredito que os desafios que se põem são desafios que têm a ver com colocar o humano na interação e nas decisões da IA, e portanto é saltar de ambientes em que estão completamente controlados e são acessíveis e tudo mais, para ambientes dinâmicos e ambientes sociais, em que a IA tem que ter em conta a presença de humanos, a presença de outros agentes, de outras máquinas, do ambiente, e tem que tomar decisões tendo em conta que deve ser para melhorar a sociedade. E, portanto, fazer engenharia, e eu sou engenheira, portanto, fazer engenharia de e com comportamentos sociais é uma das coisas que eu acredito é o futuro da inteligência artificial, e isto implica fazer máquinas que são capazes de socializar, mas também máquinas que são capazes de considerar o impacto das suas ações na própria sociedade. E, portanto, isto, em termos gerais, é da IA social, e pondo aqui os três grandes desafios da IA social, são desafios de fazer com que a IA seja capaz de comunicar de forma social, estabelecer relações, adaptar-se aos outros e ao contexto social. Desculpem lá porque eu traduzi, este slide está mal, mas eu traduzi do inglês para o português e acho que a tradução ficou assim um bocado estranha. A capacidade de perceber o social, o ambiente social, perceber os outros, as suas atitudes, objetivos, e portanto aqui isto é relativamente ou bastante complicado de fazer, e estamos bem longe de conseguir ter uma percepção do contexto social nas máquinas, mas também a ideia de que a inteligência artificial tem que estar munida de responsabilidade social, não só no desenho, mas no desenho, no desenvolvimento e na própria execução das máquinas, a responsabilidade e a capacidade de perceber o ambiente social e o impacto das suas ações nesse ambiente social, de forma a contribuir para uma melhor sociedade. Portanto, isto implica várias técnicas, portanto, percepção, visão, portanto, capacidade, por exemplo, de identificar um humano, o que é que está a fazer, percepção das ações, depois a escolha das ações pela própria máquina, adaptação ao humano e depois o comportamento social. Eu agora vou-vos apresentar dois exemplos muito simples de dois projetos. Eu só tenho aqui 2 ou 3 slides para cada um deles, mas são dois projetos que me são queridos e são muito portugueses, portanto eu vou falar deles porque para mim acho que ilustra de alguma maneira o que é isto. O primeiro bom, mais uma vez inspirado em coisas. Quando eu era pequena, eu costumava ir para a praia de Santa Cruz, que é aqui ao pé de Lisboa, e ia muito com os meus avós, e o meu avô era um fã de jogar à sueca. Eu não sei se sabem jogar à sueca, mas em Lisboa, pelo menos, em montões de sítios se encontram pessoas a jogar à sueca, e o meu avô jogava muito à sueca. Quando eu era miúda, íamos para a praia, e o meu avô era super simpático, porque me colocava a jogar à sueca
como parceira dele. E ele era muito bom a jogar, e jogava contra os colegas dele, não é? Eles eram muito bons, e ele punha-me a mim a jogar também, como parceira. E eu achava aquilo fantástico, não é? Como é que o meu avô confiava em mim a jogar à sueca, era uma coisa do outro mundo. Porquê? Porque isto tem a ver com confiança. Portanto, eu há uns anos, como é que é? Eu há uns anos disse assim, como isto tem a ver com confiança e tem a ver com IA, vamos fazer um robô que joga sueca. E foi exatamente isso que fizemos. Fizemos a IA e fizemos a componente social de como jogar à sueca. E para fazer isso, fomos a um centro de dia e fomos na Santa Casa da Misericórdia e filmámos participantes, jogadores de sueca normais, que gostam muito de jogar à sueca, filmámos para conseguir extrair o comportamento social do que acontece num jogo da sueca. E depois usámos isso para criar não só o algoritmo de jogo, que isto é um Two-Hidden Information Game, portanto, para a IA para o jogo, mas também a IA social que colocava o robô a interagir com os humanos. Então, eu vou-vos mostrar aqui um vídeo, eu espero que consigam ouvir disto a funcionar. Who doesn't enjoy playing card games? Oh, ho, ho, ho. What if a robot autonomously play a card? That's right. Use physical touch table to simulate this. This robot autonomously managed 2 tasks, playing the game competitively and socially interacting with other players. This robotic player is competitive with its opponents and cooperative to its partner. In this case, the robot's partner is the participant in front of it, and the other 2 are its opponents. Ninguém nos para. Eu não sei se conseguem ouvir, conseguem? Participants answer the robot when it talks to them. Ah, é? Só Ai, gosto dele, nem logo os pontos. And they also engage in a conversation spontaneously. número. Vês? Ai, vamos vencer isto, é. Ganho. Ora bem, mais 2 vitórias para nós. Isto completamente. Gostei mesmo de jogar contigo, colega. Mas agora vou-me preparar para os próximos jogos. Adeus. Ok, eu espero que tenham conseguido ouvir e ver. Eu sei que é muito complicado. É muito complicado. É complicado no Zoom passar vídeos, mas espero que tenha dado ideia de como é que funciona. E, portanto, nós com este cenário temos feito muitos testes, muitos estudos, olhámos para
escolha de parceiros, olhámos para uma série de coisas diferentes, estereotipos, uma série de coisas, olhámos para mecanismos de regulação de emoção, de emoção em grupo, uma série de coisas. Mas eu queria só dar ênfase aqui a uma das perguntas que nós fizemos quando fizemos este cenário, que foi: será que as pessoas confiam no robô deste tipo? E será que confiam tanto no robô como confiam nos humanos? E o que nós vimos e observamos foi que as pessoas confiam mais no robô, ou melhor, aumentam a confiança depois de jogar com o robô, mas confiam mais nos humanos, mesmo que os humanos não consigam jogar. Ou seja, mesmo que os humanos não saibam jogar à sueca, as pessoas confiam mais nos humanos. O que achei interessante e dá um bocadinho a ideia de que esta questão da confiança e a delegação é algo que tem que ser muito bem explorada para não haver confiança a mais ou confiança a menos. E, portanto, a ideia de ter a inteligência artificial com humanos a fazerem tarefas e olhar para a confiança é algo que tem que ser mais explorado, e estes centros, o Human Centered AI e estes projetos como o Human AI e o Taylor, o Trustworthy AI, são projetos que estão a olhar exatamente para estas questões da confiança entre os humanos e as máquinas. Um outro exemplo que eu vos queria dar é um exemplo de um jogo que foi feito com a Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Lisboa, e o centro lá gerido pela professora Ana Veiga Simão. E o que nós fizemos na altura, isto já foi feito há uns 3 anos, foi antes da pandemia, foi um jogo que usa a inteligência artificial para criar comportamentos de agentes, de maneira a simular situações de cyberbullying. E isto foi feito de maneira a ensinar ou treinar os adolescentes a ajudarem-se uns aos outros em situações de cyberbullying. Portanto, a ideia era fazer com que os adolescentes sejam mais interventivos e mais pró-sociais num contexto de quando vêem cyberbullying, e isso é feito através de um jogo com inteligência artificial para treinar. E, portanto, esse jogo foi construído com agentes e fizemos um estudo grande com 221 adolescentes com 3 condições: a condição experimental, uma condição alternativa e uma condição de controle. E o que nós observamos, que foi muito positivo, foi que quando os adolescentes estavam na condição do jogo, havia um aumento de pró-socialidade, portanto de ajuda e de perceber que têm que fazer intervenções pró-sociais de ajuda, e portanto houve um aumento da pró-socialidade nos teenagers, desde do pré-teste ao pós-teste. E isto foi muito positivo, quer dizer que nós podemos construir estes algoritmos de inteligência artificial, colocá-los nos agentes, colocar num jogo, e isto tem um efeito positivo, um efeito de melhorar a pró-socialidade e a ajuda nos teenagers. Portanto, resumindo, para combater esta tirania do computer says no, há que colocar o humano no centro do desenvolvimento e do uso e dos objetivos da IA, e daí construir esta IA social. E, portanto, o meu trabalho tem sido nesse sentido. Eu tenho estado a olhar para a pró-socialidade, populações híbridas de humanos e inteligência artificial, e, portanto, acredito grandemente que só que a IA está a crescer imenso
Continuará, por exemplo, o Mário diz que não haverá um novo inverno, eu também acredito que não haverá outro inverno, a IA estará, tal e qual como os computadores, na nossa sociedade, mas nós temos que ter cuidado e temos que colocar os humanos no centro do desenvolvimento da IA. E, portanto, o nosso futuro são máquinas que devem colaborar socialmente com os humanos, com vista a melhorar as populações e a cooperação. Pronto, e para já ficava assim. Mais uma vez queria agradecer e pronto, estou agora aberta a perguntas. Disponível para perguntas, se calhar. Obrigado, professora Ana Paiva, pela excelente apresentação e um tema tão interessante e diferenciador, digamos assim, daquilo que é a parte mais técnica ou mais tecnológica que estamos habituados a interagir. Eu iria agora então abrir um pequeno espaço para perguntas, para reflexões, para questões. Penso que a professora Ana Paiva estará disponível durante algum bocadinho para estar ainda connosco, responder algumas coisas. Sim. Quem quiser fazer uma pergunta, liga a câmara e o microfone, ou só o microfone. Não há necessidade de estar a ligar a câmara, se não for necessário. A primeira pergunta é sempre a mais difícil de se fazer. Bom, eu não tenho uma pergunta assim muito específica, porque pronto, isto não é técnica, é sessão e não seria muito até cordial da minha parte discutir algoritmos e técnicas, acho que seria assim um bocadinho até contraproducente numa sessão destas. Mas aquilo que me faz, da mesma forma que fiz a pergunta ao professor Mário Figueiredo, a questão é esta, é sempre as questões morais e éticas que estão aqui associadas a estas coisas, não é? Porque a interação com o robô para jogar, para fazer uma tarefa, para tomar uma decisão, tem sempre não só toda a parte técnica, toda a parte tecnológica associada, se o robô tem mais mobilidade ou menos mobilidade, tem mais graus de liberdade de movimento, sei lá, podemos ver os exemplos daqueles robôs que correm, que carregam, que transportam, portanto agora está muito isso na moda, ou até podemos ir para a parte militar, ver os drones que já praticamente tomam decisões em tempo real, etc, etc. Mas aqui na questão social, e mais apontando para a questão social, a minha pergunta é, está a haver um robô deste género, por exemplo, num lar de terceira idade para dar assistência a pessoas com dificuldades ou de mobilidade, ou de dificuldades de linguagem, ou de interação com o outro? Portanto, eu queria puxar um bocadinho isto para o lado mais digamos, do altruísmo, porque era essa uma das questões que eu acho que era importante ouvir um bocadinho sobre isso. Não sei se me estendi muito na pergunta. Sim. Não, obrigada. Não, de facto, tem havido muito trabalho muito interessante na comunidade, no uso de robôs ou de sistemas que apoiem em lares e pessoas, em particular pessoas que vivem sozinhas, isoladas, para apoiar no dia a dia, para apoiar quando há uma situação de emergência. Eu acredito que o uso de inteligência artificial nesses contextos vai ser uma realidade. Acho que há coisas que são difíceis de fazer do ponto de vista técnico, mas há coisas que muito simples podem ter um impacto social bastante grande, nomeadamente, portanto, pulseiras e próprios agentes que são usados para entreter, mas ao mesmo tempo para ajudar a determinadas tarefas. E eu lembro-me em particular de um estudo muito interessante que foi feito na Nova Zelândia, ou melhor, 2 estudos muito interessantes que foram feitos na Nova Zelândia, um deles em populações idosas que vivem em aldeias isoladas, e os investigadores colocaram robôs lá em casa das pessoas, e as pessoas tinham que interagir com os robôs todos os dias, que aconselhava que medicação deviam tomar e uma série de coisas. E o que foi observado ao fim de um período de tempo foi que
os idosos passaram a ligar menos, a telefonar menos aos médicos, porque eles ligavam simplesmente para falar, e o que acontecia é que agora tinham ali uma entidade que falava e que ajudava, e que, se houvesse alguma situação de emergência, também ligava diretamente para o hospital. Portanto, passaram de alguma maneira a ter a possibilidade de ter algo que os ajudava no dia a dia, e não tinham que estar constantemente a ligar, a fazer chamadas. O outro estudo que eu acho muito interessante é com um robô, que é o Paro, que é uma foca, que mostrou que pacientes com demência, quando interagiam com a foca, se acalmavam e que se sentiam, portanto, aquelas situações de stress que acontecia nos doentes com demência eram reduzidas por causa da interação com o Paro, com o robô. E, portanto, eu acredito que há cenários, há situações, há formas de ajudar e de melhorar a vida dos idosos. Agora, obviamente que isto põe problemas éticos, sem dúvida, e como disse, obviamente que nós o que quereríamos no futuro era fazer com que houvesse suficientes humanos para ajudar com os idosos. Mas isso não vai acontecer, e nós sabemos que a população idosa está a aumentar e não há população suficiente para ajudar. E, portanto, fazer com que haja um conjunto de tarefas que são auxiliadas pelas máquinas, pelos robôs e pela IA, eu acho que vai ser uma necessidade. E, portanto, óbvio, podemos dizer, não é bom eticamente, mas se calhar não há alternativa. A alternativa é ficar sozinho, e, portanto, não, essa, quanto a mim, parece-me que não é a melhor alternativa. E, portanto, sim. É uma questão, e obrigada por levantá-la. Sim. Eu dei este exemplo dos idosos, como podíamos dar, como acabou por referenciar a parte de pessoas com deficiência, né? Desde crianças até adultos, porque nós temos um projeto até internacional, com um aluno que está a fazer um doutoramento, que é desenhar software à medida para alunos com demência, ou seja, com trissomia 21 e coisas do género. Utilizar algumas técnicas, primeiro para perceber o que é que o aluno faz, o que é que o miúdo ou a criança faz, e depois como é que vamos desenhar o software à medida para aquelas especificidades. Porque quem estuda as questões da trissomia 21 e desse tipo de doenças sabe perfeitamente que há uma grande variedade de muitos graus. E, portanto, é muito difícil fazer uma coisa muito direcionada. E a ideia é utilizar aqui algumas técnicas para se perceber e depois fazer isto à medida. Portanto, estamos ainda numa fase embrionária, mas que é um estudo que me parece que seja interessante. Claro. Eu não sei se... obviamente ficaria aqui a conversar com a pessoa Ana Paiva, mas eu não queria mobilizar a conversa. Se alguém queira da assistência colocar alguma questão. Boa tarde. Boa tarde. Gostava de colocar uma questão. Já tenho que agradecer à organização pelas 3 sessões excelentes que tivemos nestes dias. De facto, foram os 3 excelentes. A questão que eu tenho a colocar é mais uma questão pessoal à doutora Ana Paiva, que é se, na opinião dela, de facto, a inteligência artificial poderá desenvolver-se a um nível tal que crie emoções dentro dela própria. Ou seja, se de facto a inteligência artificial pode chegar ao limite de ter emoções como os humanos têm. Mas é uma opinião pessoal, não é? É a opinião pessoal da doutora Ana Paiva. Ok, muito obrigada pela questão. Essa questão já me fizeram muitas vezes, e eu acho que é algo que, uma vez como eu trabalho também nesta questão social e emocional. Então é assim, a minha opinião é que não. Porquê? Porque os humanos
são entidades orgânicas. A emoção é algo que requer, o corpo requer respostas fisiológicas, mas há pessoas que olham para as emoções de forma diferente e olham num contexto mais a emoção é algo que emerge do próprio corpo e, portanto, emoções humanas estão sediadas no corpo humano, nas nossas, na forma como nós respondemos às situações, como aprendemos, como somos como humanos, organicamente. As máquinas são diferentes, não? São máquinas, são computadores, não têm o mesmo corpo e, portanto, aquilo que a gente consegue fazer nas máquinas é fazer uma simulação, eventualmente, de emoções humanas e fazer reconhecimento. Há quem diga que não é possível, mas pronto, fazer reconhecimento de emoções humanas nos humanos e simular de uma forma, às vezes, artificial, e é mesmo, serão emoções artificiais, nas máquinas. Pergunta-me, são emoções humanas? Não, são emoções das máquinas. Podemos arranjar outro nome, não lhe chamar emoções, chamar-lhe outra coisa, mas são coisas diferentes, que é responder à situação, responder de uma forma, a fazer um appraisal da situação, uma resposta positiva ou negativa da situação e a máquina responder dessa forma. Mas não podemos dizer que são emoções humanas, são as emoções da máquina. Não sei se respondi à sua pergunta. Sim, claro. Eu gostava de gravar os vários documentos ao longo de várias décadas e daqui a uns 20 anos, mas se calhar eu já não estamos cá, não sei, 20, 30 anos, comparar as opiniões que entretanto recolhemos ao longo destes anos e verificar se de facto é isso que aconteceu, não é? Porque nós tem havido uma alteração tão grande de desenvolvimento a nível das novas tecnologias, de coisas que pensávamos que jamais iriam acontecer e acabaram por acontecer, que seria de facto, penso eu, interessante chegarmos a essa conexão um dia, não é? Se isso aconteceu ou não, claro. E eu espero sinceramente, e isso é a minha opinião pessoal, que de facto a máquina nunca chega a ter uma relação, uma capacidade de relação emocional, não é? Porque isso então tornaria as coisas muito mais complicadas, validava uma série de contextos que seria difícil para o homem depois controlar, não é? Mas eu acho que seria interessante. Eu tenho questionado, de facto, várias vezes a vários especialistas na área, porque eu não pertenço à área, eu pertenço à média arte digital, mas tenho questionado várias pessoas na área, tenho tido várias respostas. Não sei, um dia talvez nós consigamos chegar, não é, a uma resposta verdadeira na altura, uma resposta real na altura, não é? Ou sim ou não, não é? Sim, repare numa coisa, eu, por exemplo, tenho lido muito e tenho falado muito com investigadores que vêm da áreas de comportamento animal, portanto, biólogos e antropólogos e pessoas de primatology, e a questão é, os animais têm emoções, têm as emoções deles, não é? Não são emoções humanas, são as emoções deles. No caso das máquinas, eu não acho que é muito difícil alguém fazer o claim ou dizer que as máquinas têm emoções humanas, não é possível. Aquilo que tem comportamentos que podemos dizer, comporta-se como se o humano se comportasse naquela situação, até parece que tem emoção, mas na realidade aquilo que lá tem são formas de responder à situação, pode ser até inspirada na forma como os humanos, aprendida com respostas emocionais dos humanos, mas nunca é a forma do humano, porque, quer dizer, nós temos corpos completamente diferentes das máquinas, não é?
Exato. Obrigada pela resposta e obrigada pela excelente apresentação e obrigada pelos 3 dias. A organização, de facto, foram ótimos. Muito obrigada. Mas agora, se me permite, e sem querer meter força em salha da doutora Ana Paiva, eu costumo dar este exemplo aos alunos, muito simples, que é, em relação a isto que é hoje, o que vai ser daqui a 20 anos, e depois a comparação das ideias ou daquilo que se pensava que era, eu costumo dar o exemplo do Espaço 1999. Eu, quando era miúdo, via essa série e supostamente em 1999 já estaríamos na Lua a habitar e com várias outras alternativas e o Star Trek do teletransporte. Se vai ser possível ou não, vamos ver, porque estas coisas de um momento para o outro aparece uma coisa qualquer que não estava prevista, alguém lembra-se de uma coisa que não estava prevista e de repente isto dá um salto quântico, e tanto é que se for ver aquele gráfico, que era ontem o professor Mário Martins, que era a professora Ana Paiva, fez o favor de remostrar, se é que a palavra existe, no fundo todas aquelas intensidades e os invernos, não é? Quer dizer, há momentos em que há um boom brutal porque alguém descobre uma coisa e isso despoleta, e basta ver que, por exemplo, o machine learning, ou a aprendizagem automática, que já tem bastantes anos, só agora, na última década, é que está a ter um boom absolutamente inacreditável. E porquê? Porque há uma razão explícita para isso, é que a capacidade computacional que nós hoje temos, além da capacidade computacional e da quantidade de dados gerados ao segundo, e da forma como nós os capturamos e conseguimos trabalhar, permite fazer coisas que não eram possível. Se quiséssemos ir à história, podíamos ir à passarola do Dom Bartolomeu, não é? Que já, no fundo, já pensava nisto como sendo um avião. Portanto, se daqui a 20 anos os robôs vão ter emoções ou não, eu acho difícil podemos ter uma afirmação de que não vão ter. Eu também acredito, e sigo um bocado as palavras da professora Ana Paiva, eu penso que essa parte vai ser difícil. Vai ser difícil por uma razão muito simples. Eu acho que o robô nunca vai conseguir, por algoritmos muito sofisticados que existam, ter aquela questão do imprevisível. Ou seja, e o imprevisível também toca um bocadinho na emoção, a forma como reage à sua circunstância e ao seu meio. Peço desculpa que as pessoas não estão aqui para me ouvir, estão aqui para ouvir a professora Ana Paiva, mas não resisti também a dar aqui a minha opinião sobre esta questão. Mais alguma questão? Peço desculpa se interferir na apresentação, professora Ana Paiva, não era essa não tem problema, absolutamente concordo. Não sei se a Elisa Antunes quer refutar alguma destas ideias ou acender, não, eu penso, a discussão. Eu penso exatamente assim. Eu acho que, de facto, a nível das tecnologias, poderá de um momento para o outro, o que nunca seria impensável passar a ser a rotina e o que de facto poderá vir a acontecer. E a prova disto foi o ano 2020 e o ano 2021. Nós jamais imaginaríamos ter que ficar em casa todos confinados. A nível global, ainda que isso acontecesse, como já aconteceu com o ébola e com outras doenças, particularmente em certas e determinadas regiões do planeta, mas a nível global nós jamais imaginaríamos que houvessem a paragem dos aviões que houve e todo o confinamento que houve e, de facto, o impacto que um vírus provocou na escala global. Por isso, eu acho que eu, na minha mente, eu estou aberta a qualquer oportunidade nova que possa surgir a nível de novas tecnologias que ainda não tenham sido inventadas e que sejam completamente diferentes de tudo o que nós imaginamos. Eu estou preparada para isso, mas, de facto, atenção, tenho um bocado de medo, receio mesmo de que seja através da inteligência artificial apoderar-se de todos os sentidos que o ser humano tem e através das emoções. Tenho medo que seja, e que isso poderá até ser o fim, também é outro receio que eu tenho, o fim da humanidade, mas essa também é a minha opinião pessoal. Seria, de facto, também demasiado catastrófico pensar nessas situações. Vamos pensar só na inteligência artificial atualmente numa perspectiva positiva, a nível da educação, a nível da saúde, a nível da formação, da medicina, porque eu acho que é nesse sentido que se deve desenvolver. Obrigada por me ouvirem também. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Mas alguém quer colocar alguma questão? Parece que está tudo esclarecido. Foi muito explícita a apresentação da professora Ana Paiva. Não sei se a professora quer dar algumas palavras finais sobre esta temática. Não.
Não, eu queria só agradecer mais uma vez e se me quiserem contactar, o meu contacto deve estar na minha página. E, portanto, se me quiserem contactar, eu terei todo o prazer em discutir mais aspectos sobre a IA. Da mesma forma como ontem. Da mesma forma como ontem disse ao professor Mário Figueiredo, obviamente que irei aborrecê-la mais algumas vezes daqui para a frente. E só me resta agradecer a todos pela presença nesta 6ª edição do DCT Virtual Week. Mais cedo ou mais tarde iremos ter novidades, algumas coisas se poderão preparar. Só terminando da mesma forma com as palavras que disse ontem ao professor Mário Figueiredo, foi um painel de luxo, para não dizer outra coisa. Faz-me lembrar a conferência da Ortmond de 1956, onde todo isto da inteligência artificial no fundo começou, e que vamos dar continuidade seguramente em próximos eventos. Portanto, doutora Ana Paiva, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, e a todos os participantes, muito obrigado por terem estado aqui connosco, e até uma próxima oportunidade. Obrigada. Muito obrigada. Boa tarde. Obrigada e parabéns. Boa tarde. Obrigada, boa tarde. Boa tarde, obrigada.